Boa noite, igreja. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por nós estarmos nessa noite aqui agradecendo a Deus por mais um ano, agradecendo a Deus por você, querido irmão, por você, pastor, ter vencido mais um ano. Glórias a Deus por isso. Vencemos mais um ano. E falar em vencer, essa noite, vou até tirar meu relógio aqui. Eu gostaria muito que você, nessa festa que você está feliz, você está com vontade de pular, e glórias a Deus por isso, eu gostaria que você fechasse seus olhos um minutinho para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho para os nossos pastores. Senhor nosso Deus, diante de Ti nós estamos, Senhor, e somos gratos a Ti, Pai, por tudo que Tens feito por nós. Senhor, eu peço agora que as Tuas mãos sejam estendidas sobre todos os Teus filhos, que as Tuas mãos sejam estendidas, Senhor, neste lugar. Senhor, que as Tuas mãos sejam estendidas sobre cada membro, os membros da liderança, os membros da igreja e cada pastor. Nesta hora, Senhor, eu peço a Ti, continue fazendo de mim, Senhor, um vaso de bênção em Tuas mãos. Eu clamo a Ti, Senhor, a presença do Teu Espírito. Venha soprar, Senhor, sobre cada coração. Venha soprar, Senhor, sobre cada vida, Senhor, sobre os corações dos membros, Espírito Santo de Deus, sobre os pastores, ó Pai, que estão aqui, Senhor, nesta noite. Pai, nessa noite, Senhor, estamos diante de Ti, um momento muito especial. Nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja em primeiro lugar, ungindo, Senhor, as nossas palavras, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia as pessoas dizendo assim, pregar para pastor é difícil. Interessante, mas é difícil mesmo. Por isso vocês me ajudem aí, tá, gente? Para mim não passar também do horário, tá bom? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5 e 10 e 11. Glórias a Deus. Amém? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Glórias a Deus. 9, 10 e 11. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos?
e disse: ainda falta o menor, eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o, manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Glória a Jesus. Que as tuas mãos, Senhor, confirme a tua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. E eu gostaria primeiro de falar com os pastores. E para isso eu vou precisar muito também. Só estou pedindo ajuda. Para isso eu vou precisar muito também da ajuda da liderança e dos membros. Amém, irmãos? Irmãos, nessa noite queremos falar sobre a honra de Jessé a Davi. Você observa na palavra que Deus mandou Samuel até a casa de Jessé. E ali Samuel não ia chegar fazendo aquela visita como nós fazemos, rapidinho, chega ali, orou, ungiu, vai embora. Não, Samuel, ele ia levando material, unção para ungir um novo rei de Israel. Quando ele chegou, ele disse para Jessé, pai de Davi: eu vim de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Então prepara a tua família, convida a tua família para o culto. O que nós vemos aqui? Jessé convidou, preparou os seus 7 filhos mais belos, mais famosos, e alguém especial ficou lá no campo cuidando das ovelhas, que era Davi. Irmãos, nessa noite eu queria que você prestasse atenção à situação de Davi. O pai dele faz uma festa, o pai dele prepara uma alimentação especial, o pai dele prepara os 7 irmãos, o pai dele prepara o culto e a mesa estava posta. Na hora do sacrifício, você me acompanha prestando atenção. Cada filho que entrava, Deus falava para Samuel: não é este. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 7º filho, todos arrumados, bem vestidos para um banquete. E o Senhor dizendo: ainda não é este, não é este. Só que Deus não erra, Deus não confunde, Deus não tem dúvida. Ele não olha o exterior, antes ele olha primeiro o coração do homem. E o seu escolhido não estava ali. A pessoa que honraria Israel não estava presente. E Deus disse não aos 7. Então Samuel parou um pouco e disse: você não tem mais filhos, Jessé? O que Jessé responde? Eu tenho um rapaz novo, está lá no campo. Irmãos, quando as pessoas iam para o campo, não voltavam no mesmo dia. Às vezes passava a noite cuidando do rebanho. E ali, às vezes nem sempre tomava banho, podia estar cheirosinho, ter uma alimentação saudável com a família, nada disso. E Davi estava ali. Porém o Senhor via o coração de Davi. Então ele disse: eu tenho um filho ainda novo, está lá no campo, ele é apenas pastor das ovelhas, cuida das ovelhas aqui de casa. Então Samuel olha para Jessé e diz assim: mande buscá-lo, pois nós não assentaremos a esta mesa
O que Samuel estava fazendo era segundo a ordem de Deus. Davi manda Jessé manda buscar Davi. Chega Davi, suado, cheirando mal, cheirando ovelhas. Tiveram que ajudar Davi a tomar banho rapidinho, colocar roupa especial. Quem é especial para Deus é especial. Ninguém pode dizer o contrário. Então prepararam para sentar-se à mesa. Quando Davi certamente viu o que estava acontecendo, você imagina como ficou o coração de Davi. Meu pai convidou todos para essa festa tão importante. Consagração, unção do rei de Israel, e não convidar a mim? Você imagina que Davi, naquela situação, certamente marcou muito o coração dele, porque nós falamos de um Davi forte. Nós falamos de um Davi que pecou, mas um Davi que não é igual a nós. Mas Davi era igual a nós, igual a você. E naquele momento, ouça bem o que ele faz. Ele participa daquele culto, ele é ungido e ele continua em silêncio. Deus, nesta noite, através do teu Espírito Santo, quer falar uma coisa para você. Quando Davi ainda escondido, ele levava alimentação, ele enfrentou então Golias. Quando ele estava diante de Golias, então o que ele fez? Ele lembrou-se que ele tinha matado quem? O que? Um leão e um urso. Aquilo aumentou a fé de Davi. Quando ele viu Golias desafiando o povo de Israel, alguém disse: você quer lutar com o gigante? Ele disse: olha, principalmente para o rei Saul, ele disse: eu já matei um leão, eu já matei um urso. E esse aí, diante do Senhor também não é nada. O que eu estou dizendo nesse momento para os pastores? Que você talvez não está feliz. Talvez você não está naquele momento, aquele auge do seu ministério. Você talvez trabalhou tanto e agora você olha, trabalha e você vê poucas pessoas entendendo o que você fala. Talvez você veja uma igreja pequena, mas você quer ser pastor de multidões. Então você sente talvez assim: poxa, eu trabalhei tanto no meu passado e agora, olha a igreja pequena que eu tenho. Talvez você fique triste, não disse para ninguém, mas vai ficando triste. Eu quero dizer uma coisa para você: existe na sua vida uma unção invisível. O homem não vê, você não vê, Deus vê, mas Satanás também vê. Quando Satanás é ungido de Deus, ele vê fogo, ele vê unção, ele percebe, ele tem medo de olhar, de abrir os olhos e olhar para você. Observamos aqui, quando Davi disse assim: eu matei o urso e o leão, ele olhava para trás e disse: o Senhor já esteve comigo. E nessa noite eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, que trabalharam tanto, que hoje estão tendo essa homenagem, nós estamos tendo essa homenagem. Você olhar um pouquinho, tentar analisar qual é o tamanho do seu ministério. Eu vou dizer para você: você não sabe o tamanho do seu ministério. Você que está numa igreja pequena, poucos membros, você também não sabe o tamanho do seu ministério. Quem sabe o tamanho do seu ministério? Só Deus. Você sabe por quê? Porque você vê o ministério assim, para frente, na sua frente. Você vê o tamanho da igreja na sua frente. E Deus vê a semente que você lançou lá atrás.
Deus. Glória a Deus. Você pode perguntar, você não vai ter resposta. Quantas ovelhas eu ganhei? Qual o tamanho da minha igreja? Igreja não é o templo, são as pessoas. Qual o tamanho da igreja que eu liderei na minha vida? Principalmente quem já está lá, né? Finalizando o ministério, ou chegando o momento de Deus dizer, agora é o seu momento de você só ajudar. E muitas pessoas chegam a dizer, sou pequeno, sou um fracasso. E algumas pessoas até te fazem sentir assim. E algumas pessoas dizem, poxa, eu vi um relatório que em tal lugar tem multidões, tem milhares, e eu não consigo. E você se torna uma pessoa, às vezes, deprimida. Luta, você ora e você percebe que o trabalho teu, você não percebe, você não consegue ver o seu trabalho com a sua visão. Mas se você permitir que o Senhor veja o seu trabalho, você vai perceber que ele é muito numeroso e você não está parando para analisar. Se você parar para analisar, você vai ter coragem de continuar. Se você continuar vendo as pessoas crescendo, os nossos jovens que são a bênção, e você, poxa, aquele jovem, olha eu. Irmão, você vai sentir vontade de dizer, eu não consigo mais. Conselho, não fique deprimido. Não diga minha igreja é pequena, porque não está no auge, como outros colegas. Será que Deus me chamou mesmo? Tem pessoas, irmãos, que até chegam a pensar, perguntar, será que Deus me chamou mesmo? Está difícil, mas por que eu estou num tamanho que eu não consigo chegar a ficar maior? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu pedi muito a Deus para que falasse comigo esses dias. E realmente eu não queria chegar aqui e falar palavras agradáveis ou palavras para agradar você. Mas eu pedi ao Senhor que trouxesse para alguns corações que realmente estivessem aqui abertos a palavra dele, a vontade dele, o desejo dele para a sua igreja. Eu me preocupei para que Deus usasse a minha boca e falasse um pouquinho para você. Observa uma coisa muito importante. Você vê o atual de Deus por onde passou, a atuação de Deus por onde passou, enquanto você cuidava das ovelhas que você pastoreou de verdade. Um tempo atrás, eu tive assim um problema muito sério, psicológico, triste, com a igreja que estou pastoreando, porque eu via poucas pessoas chegando e parecia que tinha alguma coisa negativa, muito negativa. E como estava o momento de eu parar um pouquinho, eu disse dessa forma. Um pastor que eu conheço falou, pastor, eu vou lá fazer uma campanha, 3 dias para você. Eu falei, eu aceito. Quando ele chegou ali, eu já pensava, meu Deus, eu não acredito o que está acontecendo. A unção de Deus não é retirada. O que está acontecendo? Aquele pastor, irmãos, fez 3 dias da campanha, quebrou a maldição da vida de todo mundo. E eu estou lá quietinha, pensando, olha para mim, pastor, eu também preciso ser pastor difícil. E eu pensando, eu também preciso. Quando terminou a campanha, eu fui conversar com ele. E quando ele estendeu as mãos, eu pedi oração por mim. Todo mundo tinha saído, só tinha minha família. Então, eu pedi oração por mim, pelo meu ministério. Ele estendeu as mãos sobre mim e orou. Aí ele disse assim, pastor, eu não entendo. Eu vi uma multidão atrás de você. Não entendi isso.
Aí eu respondi para ele: para me bater não é, brinquei, para cobrar dívidas eu tenho, mas também nem tanto. Eu digo para você que essa multidão que Deus te mostrou é para dizer para mim que meus filhos cresceram, que aonde eu lancei a semente cresceu, meus filhos estão dando fruto. E eu não posso olhar para um trabalho morto. Se esses meus filhos cresceram, lembrei daqueles que estão dirigindo a igreja, lembrei daqueles que estão agora no meu lugar dirigindo filhos na fé, dirigindo a igreja de Afonso Cláudio. Aí eu lembrei, por isso que meu pastor fica tão feliz, e toda vez que ele está com alguém que ele vai passando, ele diz, pastor Henrique Maria fala, essa aqui é meu filho na terra, que ele já tem tataranetos, já perdeu a conta, e os homens na terra com os olhos espirituais nós não conseguimos ver. Irmãos, o seu trabalho que foi plantado, vale a pena de vez em quando você lembrar, porque a semente negativa não cresce, a semente maldita, erva daninha, não é para você ver o resultado dela. Nesse momento de honra aos pastores, eu quero dizer para você que é importante que o Senhor está vendo o que você fez no seu passado também, dos filhos que você criou, a semente que você lançou, e Deus deu o crescimento. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor deu o crescimento. Aleluias! E o trabalho do apóstolo Paulo chegou até nós. Se o apóstolo Paulo tivesse nos vendo, o que ele diria agora? Parte do meu trabalho, parte dos meus colegas que morremos, que fomos apedrejados, a igreja cresceu, meus filhos cresceram, porque nós estamos aqui continuando o trabalho dele. Portanto, pastor, sente-se honrado com a posição do seu superintendente, do nosso superintendente nessa noite. Sente-se valorizado. Talvez você nem está ministrando, pastoreando neste momento, nesses dias, e talvez você está em depressão. Tem pastores que entram em depressão de formas trágicas, irmãos, porque sabe que o povo às vezes esquece dele. Quando entra no áudio, ele é bem lembrado. Glórias a Deus, não temos esse problema. Glórias a Deus. Gostaria que você lembrasse das palavras do saudoso pastor Benedito, que ele comparava sempre o homem como uma árvore, como uma semente, e ele dizia sempre assim: quem nasce para crescer. Você pode repetir comigo? Quem nasce para crescer. Quem cresce para frutificar. Quem cresce para frutificar. Quem frutifica para abençoar os outros. Repitam: quem frutifica para abençoar os outros. Se você é uma árvore plantada junto à videira, pastor Benedito Batista estava sempre frisando essas palavras no seu sermão. Eu gostaria agora, antes de finalizar, falar um pouquinho para a liderança, a igreja. Quero pedir a você, nessa noite, estar aqui para honrar o seu pastor. Glória a Deus. Agradeço a vocês que estão aqui comigo. Quero pedir a você, membro, você da liderança, cuide do seu pastor, honre o seu pastor, não somente agora, não somente esta noite. Não importa, seja que pastor ou companheiro, todo pastor precisa de um companheiro, uma pessoa de confiança, companheirismo, amizade. Não importa ser chamado, você ser chamado de peixinho pastor. Não importa se você for chamado, puxa, pastor.
Não interessa. Enquanto você está com o seu ministério ao lado dele, procura estar ao seu lado. Procura perceber quando ele estiver triste. Entendeu, irmãos? Procure cuidar de uma certa forma, que olhar para ele ao ponto de você perceber que é momento de você reagir e cuidar. Talvez você pense que uma palavra sua possa ser tão insignificante, mas não, irmãos. Só um sorriso e dizer: pastor, conte comigo. Tem uma irmã que quando eu vou conversar com ela, ela responde sempre assim: conte comigo, pastor. Oh, coisa maravilhosa. Ela não sabe que remédio, que alegria para o pastor é isso, irmãos. E outra coisa que eu quero pedir aqui, irmãos, você lembra que ser pastor é uma responsabilidade maior, mas é um ser humano como você. Quando você olhar que ele está doente, principalmente a liderança, pergunte se precisa de alguma coisa, procure cuidar. Quando ele estiver triste, mande uma palavra: pastor, vá em frente. Tem pessoas que acham que o pastor nunca precisa ouvir isso, mas é gostoso a gente ouvir isso na igreja. Eu te amo. Às vezes muita gente esquece. Quando o pastor está sem dinheiro e está passando aperto, eu nem vou lá que ele vai me pedir dinheiro. Procure estar lá dele mesmo que você não tenha esse dinheiro. E aquele dia que ele estiver cansado, aquele semblante, sabe, feio, que hoje está todo mundo bonito aqui, ó. Sabe, que você passar, não fique com vergonha, porque ele passou lá na rua e você achou, viu, passou, parece estar acabado. Talvez aquela noite ele passou intercedendo por você. Quando estiver bravo, nervoso, estressado, qualquer palavra, não sai correndo, não. Vou contar um segredo para você, tá? Irmãos, pastor que ri muito, pastor que só vive brincando. Não é que seja errado rir. Pastor que está sempre, como diz o outro, uma boa. É porque muitas vezes o problema da igreja não afeta ele. E aqui talvez está ali com o rosto contristado, um rosto preocupado. É aquele que talvez está preocupado com a sua situação. Aquele que fica bravo porque preocupa com você. Aquele que faz, às vezes, aquele que fala assim: eu queria que meu pastor fosse igual àquele fulano de tal. Isso ofende demais. Cada um é especial como Deus fez. Aleluia. Tem aqueles que são sérios, tem aqueles que são brincalhões. E às vezes você fala: olha que cara empurrado. Olha, já entrou, chegou ele. Pronto, começou. Irmãos, tem muitos membros procurando pastores assim, que briga, que olha o que está errado, que se preocupa que você errou, que se preocupa que você desobedeceu, e às vezes chama você no canto e fala: forte, eu vou te dar uma palavrinha. Não sai correndo para outra igreja, não. Senão você nunca vai aprender o que é certo. Porque é bom ter um pastor pai, uma pastora mãe, que mãe e pai preocupa com os seus filhos. Não sai correndo e dizer: vou para outra denominação porque lá não é assim. Que se o pastor de lá tiver amor às ovelhas, com certeza vai chegar um momento que, se você precisar, ele vai chamar você no canto também. E como você vai crescer? Se você levar uma correção aqui, você pode para uma, você pode para outra, e leva a correção lá, você pode para outra. Então é melhor parar um pouquinho, esperar
a poeira baixar uns 3 dias e voltar assim, ó. Desculpa, pastor, eu errei, mas estou aqui. Pode ter certeza que quando ele briga com você ou ela briga com você, fica esperando a porta até você chegar. Este é o comportamento de uma pastora de amor. O dia que te chama porque precisa, mas fica esperando você chegar na porta. Você pode ter certeza disso. Mas se você fugir, você nunca estará no exército de Deus, porque você não estará preparado de uma forma que você possa desembanhar a espada. E quero dizer, o que você precisa? Ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Estou terminando, irmãos. Ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O que acontece com a planta que está junto ao ribeiro de água? Ela dá o fruto na estação errada? Não. Ela dá o fruto na estação própria. Aí você vai saber o momento de tudo. O momento que Deus preparou para você. Não coloca na tua cabeça, pastor nunca vai me ajudar. Que quando você ora, quando você busca, o mesmo Espírito Santo que está na tua vida, está na vida do seu pastor. E ele revela. Vocês já perceberam, irmãos? Vocês que fazem parte do louvor, que tem dia que você faz o louvor e o pastor vai e prega no mesmo tema, porque você jejuou, você orou, e seu pastor está jejuando, seu pastor está orando. E aquele que está em jejum e oração, ele tem certeza que o dia que ele colocar você num trabalho, liderança de uma igreja, estou falando liderança de uma igreja, com o pastor, ele está sabendo o que ele está fazendo. Você vai precisar dele, ele vai te orientando, porque ele sabe qual a hora certa, momento certo. Porque, irmãos, pregar a palavra, evangelizar é difícil. Mas se você for pastorear antes da hora, você corre um risco muito grande. Uma árvore plantada junto a ribeiros de água dá o fruto na estação própria. Você pode observar que Jesus preparou 3 anos os seus discípulos. Você pode observar que os discípulos preparavam um ao outro e todos tinham os seus seguidores. Moisés teve Josué, Elias teve Eliseu, e assim sucessivamente. E quando Deus ia recolhendo, ou Deus mandava parar, quem ia para o lugar? Quem estava trabalhando? Aquele que aprendeu, que treinou a espada, desembanhar a espada. Outra coisa que a pastora quer que você lembre: uma planta junto a ribeiros de água. Irmãos, você já viu pé de manga? São erectos de manga, então vamos falar sobre manga. Aquele pezinho de manga, irmãos, ele nasce próximo a um pé de manga. Por que ele nasce? Porque uma semente, um caroço de manga caiu ali, alguém lançou ali. Mas preste bem atenção numa coisa: aquele caroço de manga, ele vai crescendo, ele vai tendo as folhas, e se nascesse ali uma manga sobre ele enquanto ele está pequenininho, será que ele ia suportar? Não. Aquele pezinho pequenininho pode ter uma manga? Não. Porque ele vai crescendo, o caule dele vai fortalecendo, as folhas vão fazendo ele respirar, ele cresce, daqui a pouquinho ele tem manga. E pode ter muitas mangas. Assim é o tempo de Deus para pastorear. Porque muitas pessoas querem ser pastor e rápido. E se não for pastor, ele sai dali e vai para os irmãos. Eu não perdi. Quando um pastor pediu: pastora, você tem uma supergerente, você tem alguém na sua igreja que possa ajudar? Eu não disse que eu dei os melhores, eu disse aqueles que já tinham sofrido mais, aqueles que estavam com experiência, que não ia desapontar. Então tudo tem o seu
pessoas, quando se chamar, irmãos, o seu coração está mais leve. Vejamos finalizando. Então, igreja, o momento certo, o Senhor vai mostrar a você, a seu pastor, a seus presidentes, para você liderar, pastorear, pregar a palavra. Aceitou Jesus? Então nós vamos pregando a palavra. Nem uma hora a pessoa aceita Jesus, como a mulher samaritana, ela já saiu anunciando Jesus. Pastorear, irmãos, é gostoso, sabe? Quando Deus derrama muita bênção e você quer saber, uma grande homenagem que você faz é estar presente nos cultos, é dar apoio, é chorar junto, não é verdade? E agora, por que nós estamos aqui? Olhe um pouquinho para o seu pastor e veja se ele tem família. E lembra de uma coisa, o ministério não é da família. A família sofre quando, os filhos especialmente, quando chega dentro de casa, aí o pastor está lá conversando, a taxa o dinheiro todo, temos que pagar. Aí o filho fala assim: pai, mãe, o Natal vem aí, as férias, e aí eu quero pagar o lugar. Não, meu filho, isso aqui é da taxa. Mas isso tudo, às vezes criança vai dizer: não, meu filho, é da taxa. Aí a criança já sente que não é como você, que chega o seu 10º, com o seu salário, e os filhos ficam felizes: oh, papai ganhou melhor, mamãe ganhou melhor, vamos passear, vamos viajar. O filho está ouvindo isso dentro de casa. E às vezes o casal vai lá conversando: como fulano me aborreceu, ai, como eu estou cansado. E o filho está lá ligadinho, ouvindo. Vocês estão uma potência maravilhosa. Vocês podem olhar para nós, quando pegamos o celular, irmãos, nós usamos assim, ó, o celular. Vamos mandar uma mensagem, ó. Quando o jovem pega o celular, sabe como é que ele usa? É ou não é? Então a força está com vocês. Cuide dos filhos do pastor. Seja amigo deles. Não é virar para a moça chata. Aquele menino é chato demais. Seja amigo deles. Jovens, vocês estão, ó, 1000 horas por dia. Ele não tem culpa de ser filho de pastor. Ela não tem culpa de ser filho de pastor. Nem mesmo a esposa, às vezes, né? Mas o que é importante é que quando você demonstra que o filho de pastor é especial, que a filha de pastor é especial, ela vai sentir, sabe, mais amada. Assim, que bom, é uma honra ser filho de pastor. Mas quando a igreja fala: olha aí, está fazendo coisa errada, e é filho do pastor, hein? Menino, não faz isso, você é filho de pastor. E sabe o que acontece? Aquele filho, por menor que seja, vai pegar uma antipatia do ministério do pai ou da mãe. Quando ele cresce, ele vê todo mundo se apresentando e fala: eu não vou. Entendeu? Porque ele sabe a coisa como é difícil em casa, como é difícil na igreja. E assim muitos filhos de pastor saem da igreja, vão para o mundão, e depois as mesmas pessoas às vezes falam assim: ah, viu, não soube cuidar nem dos filhos. Mas será que não foi você que ajudou um pouquinho? A porta está ali, né? Então vamos prestar atenção nisso. Cuidar com mais carinho, lembrar do aniversário deles. Dá um conselho como servo: você não faz isso, porque você é um servo de Deus. Você está entendendo? Dá conselho, sim. Eu gosto de dar conselho aos meus netos, mas eu já avisei a igreja onde eu pastorei, eu falo: aconselhe meus filhos, minha filha, meus filhos que eu falo, meu genro, meu filho, aconselhe meus netos, não porque são netos de pastor, mas sim porque são servos de Deus. Finalizando, o nosso presidente, reverendo César Cândido, bravo, sério, quase não ri, mas sentimos muito abençoados, pastor, porque o Senhor nos dá conselho. O Senhor tem uma equipe que
Deus contou a dedo. De vez em quando eu olho para a nossa região e as pessoas não sabem que tesouro existe ali, irmão. Porque se você chegar para o pastor César, ele é psicólogo. Você chega à parte com ele, ele se torna até psiquiatra, irmãos. Uma coisa eu sinto aqui, ó, que ele é professor. Existem uns métodos que aqui dentro de mim falam, ele é professor. O professor conhece o outro professor, assim como o médico, né? Pedreiro, né? Conhece o outro. Eu tenho a impressão que também ele é professor. E nós estamos felizes, pastor. Estamos gratos de estar aqui nessa noite, terminando essa palavra. Sinto honrada de estar aqui, terminando essa palavra. Porque no meu passado, quando eu estava no auge do crescimento, quantas pessoas lembravam de mim? Muitos esqueceram. Mas Deus tocou no seu coração que eu precisava neste momento lembrar que eu já matei urso, que eu já matei leão, e que atrás de mim tem uma grande multidão. E que na minha frente pode ter uma grande multidão se eu ajudar a envelhecer. Que eu posso preparar esses jovens. Eu tenho preparado os nossos jovens, irmãos. Eu tenho ensinado os irmãos. De vez em quando eu pego, fulano, você vai pregar domingo. E eu, pastor, você vai pregar. E eu fico prestando atenção. Naquilo que é, só eu falo. O resto eu já vou ajudando. Se você ver quantas vezes eu prego aos domingos, irmãos, você não vai acreditar. Porque eu gosto de ver meus filhos crescerem. Eu tenho que revezar. Um mês um grupo prega, um outro mês o outro grupo prega. Sabe por quê? Porque é assim que meu pai ensinou. E ele está ali. Pastor José Henrique Marinho. E eu quero dizer para você que com o pastor César também sentimos uma grande alegria, além de nos ouvir, nos aconselhar, nos orientar. Ele não humilha ninguém. Ele não elogia ninguém diminuindo os outros, ofendendo os outros. Pastores, dê valor a isso, que agora não fomos membros não. Terminando, exige uma pontualidade dentro daquilo que é correto. Por isso, pastor, fique de pé, que você merece uma salva de palmas para Jesus. Costa para mim. Olha para esses dois aí. Como é o nome dele mesmo? Danilo. Você sabe de uma coisa? Esses dois que às vezes estão cansados, às vezes dão um gritinho dentro de casa, às vezes pode até brigar às vezes com você, sente honra, sente feliz, que são pessoas especiais de verdade. Atrás deles tem uma grande história. Filho, você vai ter muita história para contar do seu pai, da sua mãe. Você vai ter muita coisa para você dizer amanhã, dizendo assim: meu pai e minha mãe me ensinou assim. Um dia eles vão envelhecer, um dia eles vão precisar que você cuide deles, mas você vai lembrar: meu pai e minha mãe ensinou assim. Sabe por quê? Você é uma semente plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo você vai descobrir. E por saber que seu pai é tão amado, por ajudar tantos pastores, esses pastores que estão sendo ajudados, eles estão cuidando de muita gente. Cada um cuida de 20, um cuida de 50, e assim vai. E você, como filho deles, você vai ver uma coisa: você é muito especial. Glória a Deus. Você é muito Deus. Salve palmas para Jesus mesmo.
de pé nesse momento, nós vamos passar a palavra para os filósofos. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês agradecendo. Coloque a mão direita à altura do seu coração e agradeça. Você que está começando agora, o Senhor Jesus está com você, está capacitando. Não tenha medo, não volte para trás, não fuja do leão, não fuja do urso. Mas você que plantou bastante e agora só pode ensinar, olhe para o seu passado e diga: Senhor, eu apresento a Ti uma grande multidão. Eu apresento a Ti as ovelhas como estrelas nos céus, que eu não sei quantos cresceram, mas eu sei, Senhor, que eu plantei. Pai, eu agradeço a Ti por todas as bênçãos, por todas as vitórias. Agradeço a Ti, Senhor, por todos os Teus filhos que nessa noite